Palavra. Lucas capítulo 21, verso 1 ao 4, e diz assim: E olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos. E ele disse: Verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos. Porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. Todo o sustento que tinha. Lançou mais que todos. Vamos voltar e inverter esse processo? Em vez de eu dar mais que todos, o que a maioria das pessoas quer hoje? Receber mais que todos. Nós temos 3 filhos e quando nós vamos dar algo para os nossos filhos, um quer ganhar mais do que o outro. A criança, ela é sincera, ela é transparente. Quem quer o maior pedaço? Quem quer ganhar mais do que o outro, né? Eu. Então nós vemos que todos nós queremos mais do que os outros. Nós queremos mais do que todos. Nós queremos ter mais coisas para o nosso bem pessoal. Nós queremos ter o melhor alimento, a melhor comida, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro, a melhor família. Nós queremos mais que todos. Alguns, por vergonha, ou por educação, não falam aquilo que está no seu coração. Mas todos nós queremos mais. É difícil você encontrar uma pessoa que ela já, eu não quero mais, já está suficiente. Até grandes homens, bilionários, que já têm todo o dinheiro ou que eles conseguem comprar tudo que o dinheiro compra, eles querem mais. Eles querem algo a mais, eles querem investir em instituições, querem praticar atos filantrópicos, eles querem fazer algo para preencher um vazio, eles querem mais. Todos nós queremos mais, mas existem pessoas que querem mais do que todos. Mas para que a gente consiga chegar nesse ponto, aonde nós vamos receber mais, a Bíblia nos diz que ninguém dá mais, ninguém consegue dar mais do que Deus. Então, se ninguém consegue dar mais do que Deus, tudo que eu dou não chega perto daquilo que Deus tem para mim. A Bíblia também diz que é melhor dar do que receber. E a ciência comprova que quando você faz um ato de generosidade sem esperar nada em troca, aquela pessoa que não estava esperando o seu ato de generosidade, desperta nela, é liberado dentro dela um hormônio, é liberado uma endorfina, é liberado algo que motiva ela, que traz alegria e uma sensação de bem-estar mais do que todos. E quando uma pessoa vê você praticando um ato de generosidade, aquela pessoa que viu que você praticou um ato de generosidade sem esperar nada em troca, ela também se comove ali e é liberado o mesmo hormônio, aquele sentimento de alegria, de bem-estar, de prazer também é despertado. O problema é que quando uma pessoa faz algo para outra pessoa, esperando algo em troca, ela fica frustrada. Por que Jesus, ele chamou a atenção dos seus discípulos? O contexto anterior aqui, ele estava falando sobre o cuidado com os escribas, com aqueles que querem andar com as suas vestes compridas, aqueles que amam as saudações nos mercados e os principais assentos das sinagogas, os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e a aparência deles fazem longas orações, e estes vão receber a maior condenação.
mais do que todos. Se nós olharmos aqui para esse contexto, poucos versículos aqui, mas eles retratam dois extremos. Alguns homens ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro. É uma coisa boa você dar oferta. Na cabeça daqueles homens ricos, eles estavam dando grandes quantias. E para que você consiga entender o contexto daquela época, não era como hoje, você vai na igreja e tem uma maquininha de cartão onde você pode colocar o cartão e dar a sua oferta. Tem um Pix lá no telão onde você pode fazer uma transferência e ninguém fica sabendo o valor que você está dando de oferta. Onde você pode colocar o valor que você tem dentro de um envelope, colocar dentro de uma salva e ninguém fica sabendo. Aqui, essa forma deles ofertarem, existia 13, né? Não é o gasofilácio, mas era como se fosse uma trombeta invertida. Então imagina que era algo de metal. Naquela época não existia dinheiro de papel, o dinheiro era moedas. E essas moedas, quando tocam no metal, fazem barulho. E eu fico aqui imaginando aqueles ricos trazendo grandes quantias, sacos cheios de moedas, e ao eles depositarem nessas trombetas invertidas ali, eles despejavam, e quando eles despejavam aquele barulho de moeda caindo, parecia uma cachoeira enchendo ali aqueles lugares, né? E as pessoas olhavam, nossa, você viu quanto fulano deu de oferta? Você viu o saco cheio de moeda que ele trouxe? Olha, você viu aquele outro? Não era capaz de ignorar aquelas ofertas ali porque chamavam muita atenção. E de repente, alguém chama a atenção de Jesus. Jesus, olhando para cima, viu os ricos, mas ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos. Enquanto aqueles homens despejavam, né, de carrinho, de caminhão ali as suas ofertas, a mulher chega e faz pililim, tim-tim, né? 2 moedinhas caíram dentro daquele lugar. Praticamente algo insignificante, uma oferta que parecia irrelevante, né? Algo que seria até mais difícil para contabilizar do que se ela não tivesse dado. Uma oferta que aos olhos humanos, aos olhos até mesmo dos discípulos de Jesus, aos olhos de todos que estavam ali, algo que era insignificante, algo que não tinha nenhum valor, algo que não faria diferença para aquele momento. E ali chama a atenção, Jesus fala para os seus discípulos, ei, tá vendo aquela mulher? Ela deu mais do que todos. E eu imagino os seus discípulos ali, Pedro provavelmente falando, como assim Jesus deu mais que todos? Eu estou vendo aqui os caras trazendo de saco cheio, despejando, e eles estão enchendo ali, e essa mulher fez pililim pim pim, deu 2 moedinhas, como assim ela deu mais do que todos? E eu faço um paralelo como se fosse Samuel na casa de Jessé, olhando para os filhos de Davi e pensando, nossa, esse cara é formoso, musculoso, bonitão, alto, ele é o cara que Deus chamou para ser o rei. Eu tenho certeza que é esse. Muitas vezes a aparência engana. E ali a aparência daqueles homens ricos enganou a todos e até mesmo aos discípulos. Todos achavam que aqueles ali estavam dando o melhor, estavam fazendo mais do que todos, que eles estavam sendo levantados para sustentar aquela obra. Mas aquelas 2 moedinhas foi o que chamou a atenção de Jesus. Ele viu aquela mulher de uma forma diferente. Assim como Deus falou para Samuel, ei Samuel, para de olhar a aparência, para de olhar o exterior, para de ver o que as pessoas estão querendo que você veja e olha para o coração.
Eu não olho para a aparência, eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Aqui Jesus está falando: ei, vocês estão vendo o que está externo, vocês estão vendo aquilo que os homens querem mostrar. Vivemos dias hoje que cada um mostra aquilo que quer. Nós conseguimos maquiar, nós conseguimos mostrar algo que muitas vezes não somos. Quantas pessoas mostram aquilo que elas querem que os outros vejam, mas elas não mostram aquilo que realmente são. Quantas pessoas estão com a sua vida financeira destruída, estão falidas, mas numa rede social estão tirando foto numa Ferrari, num Lamborghini, numa Maserati? Quantas pessoas estão com a sua vida falida, mas estão dentro de um avião, posando para uma foto, coisa mais linda, usando as melhores marcas, as melhores roupas, passando uma imagem que está tudo bem. Esses homens aqui, ricos, a vida financeira deles estava resolvida e eles estavam dando aquilo que sobrava. Aqui o Senhor explica o que estava acontecendo, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas só dão a Deus aquilo que sobra. É só o resto que estão oferecendo para Deus. E eu posso traçar um paralelo aqui com o livro de Malaquias e não usar apenas o capítulo 3, o verso 7 ao 11, que a maioria das pessoas usa para fazer um apelo para dizimar. Mas volta ao contexto inteiro do profeta Malaquias, aonde ali Deus está chamando a atenção do povo, que quando eles vão se apresentar a um governante, a alguém importante, eles vão com a melhor roupa e eles oferecem o melhor. Deus está falando: ei, tá vendo o que vocês estão me oferecendo? É o que está sobrando, é aquilo que não presta, é aquilo que vocês não conseguem vender, é aquilo que está com defeito, aquilo que vai ser prejuízo para vocês, então vocês vêm e me oferecem. Eu não estou em busca do que sobra, eu não estou em busca do resto. Vai lá e oferece para um governante um bezerro, dessa forma que você está me oferecendo. Vai lá e oferece para um governante uma ovelha, um cabrito, da forma que você está me oferecendo. Vê se ele vai aceitar. Qual é a forma que nós temos nos apresentado diante de Deus? Por que nós não nos apresentamos diante de Deus com mais que todos, orando mais do que todos? Por que eu não vejo qual é a vida de oração que aquelas pessoas têm? Se eu pegar aqui John Wesley, Billy Graham, tantos homens, que são homens de Deus, homens de oração, que tiveram resultado, que oraram mais do que todos. Por que eu não baseio a minha vida sobre a vida desses homens e eu começo a orar mais do que todos? Por que eu não tenho uma vida de santidade mais do que todos? Por que eu não tenho uma vida de jejum, de consagração, de leitura, de estudo da palavra mais que todos? Por que muitas vezes eu me contento com o pouco alimento espiritual, mas preciso me fartar do alimento carnal? Eu preciso estar bem informado, então eu ligo a TV e eu assisto o jornal da Globo, da Record, do SBT, da Gazeta, sei lá quantos jornais você assiste, porque você precisa estar bem informado. Mas você não está alimentando o seu espírito, e do que adianta alimentar a sua carne? Se a nossa vida aqui na terra ela é passageira, nós não vamos viver mais do que poucos anos aqui. Alguns vivem 70, outros 80, e a Bíblia fala: o que passa disso é cansaço e enfado. Ao homem está determinado viver 120 anos, foi isso que Deus falou para Noé, não vai passar de 120 anos. Moisés, que viveu a medida completa, fala: ei, se você passar dos 70, 80 anos, já se transforma em cansaço e enfado. Lembra que Moisés começou a viver o seu propósito com 80 anos, e o cara que começou a viver o seu propósito com 80 anos escreveu que a partir dos 80 é cansaço e enfado. Você vai esperar chegar a que ponto para começar a viver a sua vida com Deus?
para oferecer mais que todos a Deus, mais oração, mais consagração, mais santidade. Sabe o que eu entendo aqui? Quando nós vamos a Deus de todo o nosso coração, nós oferecemos tudo o que nós temos. Você pode chegar e falar: Deus, eu não sei orar. Deus, eu não tenho essa prática de orar 1, 2, 3 horas seguidas. Senhor, mas eu tenho aqui 2 moedinhas. Eu sei falar 2 palavras. Eu quero orar e eu quero começar a oferecer tudo o que eu tenho. É tudo o que eu tenho, Senhor. Eu consigo ficar no máximo 5 minutos aqui de joelho e eu não aguento mais, mas é tudo o que eu tenho. Jesus, eu não consigo ler mais do que um capítulo da Bíblia, eu não consigo passar do livro de Salmos ou de Provérbios, eu não consigo estudar a palavra, mas Deus, é tudo o que eu tenho. E quem sabe tudo que você tem, de todo o seu coração, você está fazendo mais do que todos. Porque tem pessoas que não oram 1 minuto, e se você orar 1 minuto, já vai fazer a diferença. Só que a nossa vida, ela vai se aperfeiçoando. Se você ora 1 minuto hoje, amanhã você pode orar 2. Se você ora 2 minutos, você pode orar 5. Se você ora 5, você pode orar 10. Se você ora 10, você pode orar meia hora, você pode orar 1 hora. Quanto você tem oferecido para Deus? Aqui nesse contexto, não importa o quanto que você oferece, mas importa com qual intenção você oferece. Qual é a intenção que está no seu coração? A pergunta é: por que você tem se levantado todo dia, 6 da manhã, para assistir essa live? Qual é o comprometimento que você tem com Deus? O que você tem colocado em prática daquilo que você tem aprendido aqui? Os princípios da palavra de Deus são infalíveis para aqueles que praticam. Sabe, se não há uma mudança, se não há uma transformação na sua vida, eu não quero que você fique aqui perdendo tempo. A nossa vida, ela é muito preciosa aos olhos do Senhor, para nós ficarmos vivendo ela de forma negligente, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Você vai esperar chegar aos 80 anos para descobrir que Deus tem um propósito, tem um chamado para a sua vida e que você precisa começar a desenrolar esse chamado? Que Deus te capacitou, que Deus te colocou em um lugar para que você pudesse fazer algo para Ele? Sabe por que Deus chamou Moisés de libertador? Porque Deus, Ele é o libertador. Sabe por que Deus chamou Abraão, transformou o seu nome e trocou para Abraão, pai de multidões? Porque Deus é pai de multidões. Sabe por que Deus colocou o nome de Jesus, de Emanuel? Porque Ele é o Deus conosco. E o que Deus é, Ele quer que nós sejamos. Nós somos um pedacinho de Deus. Cada um de nós somos um pedacinho de Deus. O que você tem feito com esse pedacinho que você é de Deus? Se nós nos conectarmos, se nós nos juntarmos a uma outra pessoa e a outra, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós precisamos pegar esse conteúdo, nós precisamos pegar esses princípios, esse conhecimento, aplicá-los na nossa vida, praticar na nossa vida, e os resultados que nós temos na nossa vida trarão resultados para outras famílias. Sabe algo que é tão marcante na nossa família aqui, que é assim, nós aprendemos que existe um banquete e nós temos participado desse banquete. Nós temos nos assentado à mesa junto com o Rei dos Reis. Ele tem feito de nós um rei, uma rainha. Ele é rei de rei. Ele tem nos ensinado a criar príncipes e princesas para reinar aqui na terra. Ele tem nos ensinado a colocar princípios, a incutir a palavra no coração dos nossos filhos. Ele tem nos mostrado que o principal, a melhor experiência que nós podemos ter é ensinar os nossos filhos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós praticamos.
para que através do legado que nós estamos construindo aqui dentro de casa, aqueles que quiserem se achegar a nós vão participar e vão construir um legado dentro da sua casa, para que outras pessoas se acheguem a vocês. Cada um de nós, em cada estado que essa live está chegando, em cada lugar, em cada cidade, em cada família, você é um chamado, você é escolhido para Deus. Sabe, poucos são os chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Não importa a quantidade que você está lançando, importa a intenção do seu coração. E eu vejo os corações que estão aqui. Você tem um coração puro, um coração sincero. Você está buscando a Deus sinceramente. Você está buscando a Deus de todo o seu coração. Então começa a colocar em prática esses princípios. Começa a falar, Deus, mostra como está o meu coração. Sabe, às vezes a gente se enche tanto de conhecimento de coisas do mundo, se enche tanto de informações, de notícias do jornal e cada uma traz de uma forma, né? Se você pegar a mesma notícia e você escutar em emissoras diferentes, aquela notícia vai ter um impacto diferente. Nós precisamos parar de ouvir a voz dos homens e começar a ouvir o que Deus está falando. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Chegou a hora de eu ofertar mais do que todos. Mas para eu ofertar mais que todos não está relacionado à quantia, a quantidade que eu passo orando, a quantidade de que eu passo jejuando, a quantidade de tempo que eu leio a Bíblia, a quantidade de oferta que eu lanço. Mas está relacionado a como está o meu coração. O que chamou a atenção aqui, que essa mulher, ela não deu do que sobejava, ela não deu do que sobrava, ela não deu do que ela tinha em abundância. Essa mulher, ela deu todo o sustento que tinha. Sabe, às vezes você pode falar, Eduardo, eu não tenho tempo para ficar na live, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E eu posso falar para você, você só está perdendo tempo. A pessoa que não tem tempo para estar com Deus vive perdendo tempo. Sabe, quando eu oro, Deus me direciona e eu não perco tempo. Eu não perco tempo com pessoas que não querem transformação. Eu não perco tempo orando com pessoas que não querem ser transformadas. Eu não perco tempo entrando em negócios que vão só me dar dor de cabeça, que vão me estressar. Eu não perco tempo com aquilo que tira a minha paz. Eu ando com Jesus, Ele é o caminho, Ele me mostra o alvo e eu prossigo para o alvo. Não me desvio nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneço no caminho. Vai ter do lado direito crise, vai ter do lado esquerdo enfermidade, vai ter discórdia, vai ter destruição, vai ter engano, vai ter roubo, vai ter falsidade, mas eu prossigo para o alvo, buscando o prêmio, a coroa que Ele tem preparado para mim. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Para de olhar para os lados, para de olhar para as dificuldades, para de dar desculpa, para de falar, mas eu não consigo. Se você quiser, se você se esforçar, você consegue. Você sabia que grandes homens, talentosos, né? Você pegar o Michael Jordan, você pegar aquele outro que joga golfe lá, você pega tantos homens que são habilidosos. Você sabia que eles não nasceram habilidosos? Você sabia que aqueles pintores famosos, né? Se você for pegar as obras que eles pintaram, Picasso, né? Tantos outros, se você olhar as primeiras obras, você nunca vai dizer que é daqueles grandes homens, daqueles grandes pintores. Se você pegar os primeiros jogos, né, do Michael Jordan, se você pegar as primeiras tacadas, Tiger Woods, se você começar a olhar para esses homens, você vai falar, opa, é ele? Deus sabe a preciosidade que está dentro de você. Deus sabe o talento que Ele colocou dentro de você.
O inimigo sabe o talento que Deus colocou dentro de você. Ele sabe o potencial que você tem quando você abrir a boca para falar, para declarar, para orar, para adorar. Deus sabe o potencial que você tem. Ele sabe os anjos que estão acampados ao seu redor. Ele sabe que se você for lançado dentro de uma fornalha, o fogo não te queimará. Ele sabe que se você passar sobre as águas, elas não vão te afogar. Ele sabe que se você for lançado numa cova com leões, os anjos vão fechar a boca dos leões. Cuidado, coitado dos leões que estão na cova de Daniel. Sabe, Deus, Ele colocou algo tão precioso dentro de nós e nós não valorizamos. Qual é a interação que você tem com o Espírito Santo de Deus? Deus, Ele deu mais do que todos. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei qual é a área da sua vida que está perecendo, se é o seu casamento, se é as suas finanças, se é a sua vida espiritual, se é a sua vida emocional, que está horas lá em cima, horas lá embaixo. Eu não sei o que está perecendo, mas Deus nos deu mais do que todos. Ninguém consegue ganhar de Deus em dar. E aquilo que você tem, se você abrir mão, se você lançar tudo o que você tem, a sua vida será transformada. Aquela mulher, aquela viúva em Sarepta, quando ela encontra com o profeta Elias, ela não conhece Elias, ela não sabe quem Elias é, mas ela sentiu algo dentro do coração. E quando Elias fala, ei, me dá um copo de água, ela fala, vou dar um copo de água. Ei, faz um bolo para mim, faz uma refeição para mim. E ela fala, olha, senhora, eu não tenho, eu estou catando uns gravetos aqui, tudo que eu tenho. Eu vou fazer uma refeição para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e depois disso vamos esperar a morte, vamos morrer. Não tem mais o que passar. Essa mulher não tinha mais esperança, mas ela deu tudo que tinha. De repente, mais que todas as viúvas daquela região. Naquela região existia tantas outras viúvas, a palavra diz, mas Elias foi enviada àquela viúva específica. Essa palavra está chegando para você de uma forma específica. Deus está falando com você no seu coração de forma específica. O que você tem segurado? Por que você só tem dado para Deus o que sobra? Por que você está esperando sobrar para começar a dar para Deus? Por que você não faz uma prova com Deus e dá tudo que você tem? Dá todo o seu tempo para Deus, dá todo o seu amor para Deus. Entrega para Deus, confia em Deus, descansa em Deus. Eu não sei o que Deus está falando para você dar. Eu não sei o que Deus está falando para você entregar. Mas é que essa mulher lançou todo o sustento que tinha. Ela abriu mão de tudo que ela tinha e entregou nas mãos de Jesus. Se você entregar hoje a sua vida, lança tudo que você tem, lança a sua vida, lança aquilo que o Espírito Santo está tocando no seu coração, abre mão daquilo que está roubando o seu tempo, abre mão daquelas pessoas que estão roubando o seu tempo com Deus. Quantas pessoas você tem ido, tem conversado, tem gastado tempo e não tem tido nenhum resultado? Você só está perdendo tempo. Aí a sua vida é uma loucura, uma correria. Você não tem tempo para nada, principalmente para Deus, porque a sua vida é uma loucura. Mas você não tem colocado Deus em primeiro lugar. Se você orar, Deus vai afastar de você as pessoas que estão roubando o teu tempo com Deus. Deus vai te mostrar os negócios que você pode entrar e os negócios que não é para você entrar. Deus vai te mostrar oportunidades para você entrar. Deus vai te mostrar ciladas para você não cair. Deus vai te mostrar onde estão os buracos. Deus vai te mostrar as astutas ciladas do diabo quando você se revestir de todo o poder dele. Busque a Deus
em primeiro lugar. Busque a Deus de todo o seu coração e você vai encontrar. Não tenha reservas com Deus, não tenha vergonha de Deus, não tenha medo de Deus. Experimente mais de Deus. Sabe quando que nós conseguimos experimentar mais de Deus? Quando nós transformamos a nossa mente, quando nós renovamos a nossa mente, quando nós recebemos o novo de Deus. Aí nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenha um dia abençoado. Espero você amanhã, às 5h59 da manhã. Não se atrase. O alimento fresquinho, ele é mais gostoso do que o alimento requentado. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.